Bom dia, eu chamo-me Carmen Cavaco, sou professora e investigadora no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A apresentação que vou fazer tem como título Alfabetização de adultos, um direito silenciado. Do ponto de vista teórico, há aqui alguns aspectos importantes a realçar. Um deles é que o analfabetismo é um problema social complexo, com raízes culturais, religiosas, políticas e económicas, que a condição do analfabeto resulta da impossibilidade da concretização do direito à educação na infância, na juventude e na idade adulta, e não tanto da impossibilidade de aprender ou da rejeição de aprender. Por outro lado, que os adultos analfabetos têm saberes e competências que foram desenvolvendo através da experiência ao longo da sua vida, nos mais diversos contextos, e que esses saberes e essas competências são fundamentais para a integração na sociedade e para o exercício da cidadania. Por fim, consideramos que a ausência de competências de leitura e de escrita funcionam como um obstáculo à sua participação social e ao seu reconhecimento enquanto pessoas com saberes e enquanto cidadãos com capacidades para intervir na sociedade. Do ponto de vista metodológico, este trabalho resultou de uma abordagem mista que incidiu em recolha documental, nomeadamente em orientações políticas e em dados estatísticos, principalmente em estatísticas oficiais. O fenómeno do analfabetismo é antigo em Portugal, na sociedade portuguesa, e tem vindo a perpetuar-se ao longo do tempo. Este fenómeno é particularmente relevante em algumas regiões do país, que são as mais periféricas e as mais isoladas. Isso é particularmente evidente aqui neste esquema, neste gráfico, neste quadro, onde se pode ver que a taxa de analfabetismo a nível nacional se situa nos 5,2 e uma das regiões que tem um território marcado por ser interior e envelhecido tem o dobro, portanto tem quase o dobro, tem 9,5%, que é a região do Alentejo. Podemos ver agora que também este fenómeno ganha particular relevo entre os grupos etários mais elevados, nomeadamente entre os adultos com mais de 65 anos, embora ele também esteja presente entre os 15 e 64 anos, o que nos mostra que o analfabetismo não é apenas um fenómeno presente entre os idosos. Por outro lado, podemos dizer que este fenómeno afeta particularmente as mulheres, tendo em conta que há o dobro das mulheres analfabetas em Portugal, por comparação com os homens analfabetos. Podemos também dizer que o que é que acontece então para Portugal continuar em pleno século XXI com um número tão significativo de analfabetos, cerca de 500 mil pessoas, o que representa 5% da população portuguesa, sendo este o valor mais alto entre os países da União Europeia. E, embora, estando consagrado na Constituição da República Portuguesa, que todos têm o direito ao ensino com garantia de direito à igualdade e oportunidades de acesso e êxito escolar, e também que ao Estado incumbe uma política de ensino de modo a assegurar o ensino básico universal obrigatório e gratuito, e garantir em simultâneo uma educação permanente e eliminar o analfabetismo. Então, como é que isto é coexistente com a existência destas estatísticas que nos revelam a presença de um fenómeno que não deveria existir em Portugal, ou pelo menos de uma forma tão significativa? Aquilo que nós consideramos é que a alfabetização de adultos em Portugal tem vindo a ser entendida, ou tem vindo a ser um direito silenciado. Porquê? Porque nós temos fenómenos de pobreza no país que originam dificuldades na frequência, no sucesso e originam dificuldades, por um lado, na frequência e, por outro lado, no sucesso educativo durante a infância. Depois temos formas temos um sistema educativo marcado pela forma escolar e pela organização escolar que hoje originam um insucesso educativo durante a infância,
o que permite perceber a existência de jovens adultos que já acederam à escola e que não sabem ler nem escrever, e temos políticas públicas que são ora ineficazes, ora inexistentes relativamente à alfabetização de adultos. Agora, então, o que é que nós podemos dizer relativamente a esta dimensão do silenciamento do direito à alfabetização por parte dos adultos? Podemos considerar aqui dois períodos históricos. Um nos anos 70 e nos anos 90, em que ocorreram processos de alfabetização de adultos no âmbito de políticas públicas. No entanto, estas políticas foram ineficazes em grande medida porque seguiram o modelo escolar tradicional, infantilizaram os adultos e por isso mesmo registou-se uma reduzida adesão por parte dos adultos analfabetos. Por outro lado, a partir dos anos 80 até à atualidade, registou-se um desinvestimento e um silenciamento por parte das políticas públicas deste fenómeno. E isso é particularmente notório num período, portanto, este período histórico, entre os anos 90 e a atualidade, nós registámos um grande investimento em políticas públicas de educação de adultos, com avultados financiamentos, e, portanto, percebemos que há aqui um paradoxo. Por um lado, neste período de grande investimento em políticas públicas de educação de adultos, desinvestiu-se claramente na alfabetização de adultos. E isso resultou em grande medida porque Portugal procurou aproximar-se dos países desenvolvidos da União Europeia e por isso mesmo silenciou este problema do analfabetismo como se não o tivesse. Por outro lado, ao não falar e não assumir o problema do analfabetismo, também não se resolve, também não se assume o problema e as fragilidades que o sistema educativo tem ao nível da alfabetização de crianças. Por outro lado, porque as políticas europeias, ao incidirem numa perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, estão essencialmente preocupadas com a intervenção junto de ativos, portanto, pessoas que têm até 64 anos, e como nós vimos, o fenómeno do analfabetismo incide particularmente naqueles que já têm mais de 64 anos, ou seja, aqueles que já estão reformados. Depois, porque também no âmbito destas políticas, aquilo que se procura fazer é instrumentalizar a educação como ferramenta ao serviço do desenvolvimento económico. Como estes idosos, estes reformados já não estão a trabalhar, portanto é considerado um desperdício investir dinheiro na sua alfabetização. Outros fatores que podem justificar este silenciamento são precisamente também um fenómeno, o analfabetismo é um fenómeno pouco estudado a nível científico, o que reforça a sua invisibilidade social e, por outro lado, também o estigma e preconceito que está associado aos analfabetos, o que conduz à sua invisibilidade numa sociedade letrada, tornando-os também incapazes de reivindicar o seu direito a aprender a ler e a escrever. Muito obrigada. Deixo-vos então com as referências bibliográficas.